Senhor Deus, estamos te prestando este culto para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por este espaço em nossa vida, porque podemos nos apresentar diante de ti e expressar todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma e nossa ligação com Cristo, nossa comunhão, nossa devoção. E te agradecemos também, porque sendo pecadores, nos dás a graça de podermos, mesmo neste mundo, podermos expressar tão grande salvação, tamanha esperança, valores que fazem com que a nossa alma descansem e esperem tão somente no Senhor. Abençoa-nos na exposição de Tua Palavra, fala ao coração de Teu povo, cada um que aqui está, que receba a porção de Tua Palavra e edifica-nos a todos, porque todos nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus no livro, o primeiro livro, Gênesis, capítulo 6, e verso 5, capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, verso 5, do livro de Gênesis. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vamos ler todos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Meus irmãos, por conta da quebra de um pacto estabelecido pelo Criador, diz a Bíblia que o pecado entrou no mundo através de um homem e o pecado passou a todos os homens. Agora, o mais grave para nós que somos humanos e mortais é sabermos que o pecado não é algo que se consumou em termos de quantidade. O pecado, ele se multiplica. Deus é perfeito. A ideia de perfeição que se tem na Bíblia é de algo pronto, algo acabado. Nada mais pode se acrescentar ao que é perfeito. O homem se tornou imperfeito. E essa imperfeição ocasiona na multiplicação da iniquidade. Nesta noite, eu gostaria de convidá-los a passear por entre uma cordilheira e não vou dizer apreciarmos, não é o termo certo para isto, observarmos os picos dessa cordilheira. Ela é uma cordilheira espiritual, mas por ser uma cordilheira espiritual, ou mesmo sendo uma cordilheira espiritual, que eu convido para que vocês meditem e imaginem nessa cordilheira, há alguns picos e que eu gostaria que pensássemos nesta noite. E esses picos nos são apresentados pela própria palavra de Deus. O primeiro pico de iniquidade, de multiplicação da maldade, é aquele pico da descendência de Caim, que foi um tempo onde
o governo era o dos baixos instintos. O homem, nesse pico, ele se embruteceu. Ele ficou pior do que os animais. E um dos descendentes de Caim, um dia reuniu sua mulher e seus filhos e disse: eu matei um jovem porque pisou os meus pés. Foi o tempo que se caracterizou pela violência. O mundo mau que se multiplicava na sua iniquidade e que Deus olhou e pesou no seu coração o ter criado o próprio homem. O pecado estragou o homem. E nos diz a Bíblia que veio o juízo de Deus. E o juízo foi o dilúvio, por Deus não suportar mais tamanha iniquidade dos homens na terra. Então, o primeiro pico dessa cordilheira é aquele pico de iniquidade que trouxe o juízo de Deus, o dilúvio. O segundo pico de iniquidade que nos é apresentado na Escritura Sagrada é aquele pico que se universalizou, que foi Sodoma e Gomorra, mais outras 3 cidades. E a Bíblia apresenta aquele pico de iniquidade, o momento quando os homens se tornaram grandes pecadores. E numa análise entre o dilúvio e Sodoma, Sodoma foi pior do que o dilúvio. E eu os convido para, em sua meditação, me acompanharem na observação desses picos. Cada pico vai sendo maior do que o outro, por conta exatamente da multiplicação da iniquidade do homem. E eu não vou falar detalhadamente sobre esses picos, porque cada um deles mereceria um tempo enorme para nós estudarmos, mas o fato é que esse pico se caracterizou pela prática de grandes abominações, a ponto de alterar a própria estrutura humana do ser humano. Se caracterizou, segundo Ezequiel, pela falta de misericórdia, pelo desrespeito ao ser humano, pela depravação sexual. E como se já não bastassem estas coisas, havia em Sodoma um marketing para anunciar tudo o que de ruim se fazia na cidade. Quando a iniquidade se torna uma cultura, e essa cultura é divulgada entre as pessoas, de modo que tudo fica normal, tudo fica normal. Mas Deus não suportou também a iniquidade de Sodoma e daquelas cidades que influenciaram tanto o mundo daqueles dias. E diz a Bíblia que veio o fogo de Deus, desceu fogo do céu. O Senhor destruiu aqueles homens. Aí surge um outro pico de iniquidade, que na última vez, quando estudamos sobre Daniel, os irmãos certamente lembram da grande dificuldade daquele homem de Deus viver ali em Babilônia, porque a Babilônia era um lugar também de muita iniquidade. E pior do que Sodoma e pior do que a geração do dilúvio. Era um pico mais alto de iniquidade. Era um sistema materialista, era orgulhoso o sistema, soberbo, violento, corrupto. Podemos bem acompanhar isso nos capítulos 13, 17 e 18 do livro do Apocalipse. Era Babilônia o símbolo de uma cidade pecadora.
era conhecida como a mãe das abominações, a mãe das prostituições. E esse pico de iniquidade se caracterizou pela idolatria, onde se fortaleceu algumas coisas que não aconteceram nem no primeiro pico do dilúvio, nem no segundo pico de iniquidade, que foi o de Sodoma e Gomorra. Foi a implantação da idolatria no culto à personalidade, o culto do eu. Vocês estão lembrados de Nabucodonosor, quando ouviu a interpretação de seu sonho e da cabeça de ouro, e ele disse: essa cabeça de ouro sou eu, e mandou construir aquela estátua, e ele exigiu ser adorado através dela. Foi quando surgiu também o culto da personalidade. A idolatria, nesse ponto da história universal e da história bíblica, nesse ponto, tem um destaque muito grande. E a palavra de Deus nos diz que Deus também destruiu a cidade com seu juízo. Destruiu e apagou aquela cidade que se globalizou. Mas surge um outro governo, um outro pico, melhor dizendo, pico de iniquidade. Roma, um sistema expansionista. Até por acaso, ontem eu li uma revista rápida de história, e a capa da revista deve ser dessa semana, não dessas, uma específica de história. E a capa é sobre Roma. E eu venho pensando sobre esses picos de iniquidade, me interessei de folhear rapidamente algumas coisas, e o autor até coloca num de seus comentários que Roma foi o império que continua. O império que continua. E nós vemos, então, esse império sendo retratado na ótica espiritual do apóstolo Paulo como impiedosa Roma, a cidade de Roma, impiedosa e depravada. Imoralidade associada à idolatria. Interessante que até ele faz um comentário e diz assim, que Roma foi tão influente, tão forte, tão atrativa, que levou o papado para Roma. Esse império de iniquidade, esse pico de iniquidade, foi mais forte do que o do dilúvio, mais forte do que Sodoma e Gomorra, mais forte do que Babilônia. Roma, segundo nos fala o livro do Apocalipse, se tornou também a mãe das abominações, e foi quem mais colheu dos três anteriores. Nela se concentrou toda a iniquidade, toda a maldade, a idolatria aos homens. Tanto que daqueles Césares havia neles um desejo tremendo de ser adorado. E o cristianismo que viveu naqueles dias conheceu muito bem esse pico de iniquidade, porque muitos foram mortos pelo fato de não se prostrarem diante de César, diante dos imperadores que queriam ser adorados. Nós podemos conhecer muito bem
aquele pico de iniquidade nas páginas do Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. E ninguém mais do que Jesus conheceu a força desse império, uma vez que ele nasceu exatamente numa cidade que era dominada por esse império cruel, maldito. E toda vez que nós estudarmos os evangelhos, nós não podemos perder a noção, nem deixarmos de fazer a aplicação de que Jesus estava em seu evangelho anunciando uma mensagem para que os seus filhos, que pertenciam a um reino novo, a um reino diferente, não copiassem as práticas desse pico de iniquidade. Mas Deus destruiu também, irmãos, esse sistema. Ainda que tenha demorado tantos anos, Deus destruiu esse sistema. De modo que os picos do dilúvio, de Sodoma, de Gomorra, de Babilônia, não são apenas fatos históricos. São também advertências que o Senhor nos dá nas suas Escrituras para nós observarmos e vermos que de tempos em tempos a terra é visitada por um tempo de iniquidade. E ela foi visitada por esse tempo de iniquidade, conforme apontado aqui por ela, pela Sagrada Escritura, que se tornaram exemplos universais do dilúvio que Jesus usou. Sodoma, Jesus usou esse exemplo. Babilônia, vamos encontrar isso no livro do Apocalipse, sendo usado como exemplo do juízo de Deus. Roma, a cidade das 7 colinas, também sob julgamento de Deus. Agora, atenção. Esse pico de Roma não é o último. Esse pico de iniquidade de Roma não é o último. Jesus falou em sinal dos tempos. Virá um tempo, virá um pico de iniquidade também sobre a face da terra. Noé teve os seus dias antes do dilúvio. Ló teve os seus dias em Sodoma e Gomorra. Daniel e outros tiveram os seus dias em Babilônia. Os apóstolos e boa parte da igreja teve os seus dias em Roma. Mas diz a palavra de Deus que virá o último dia, que virão os últimos dias, também falando de um tempo de iniquidade sobre a face da terra. Paulo chamou esse tempo de tempo difícil, de dias difíceis. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, esse pico que estava por vir, que ele anunciava, nestes últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão arrogantes, os homens serão jactanciosos, os homens serão blasfemadores, os homens serão desobedientes aos pais,
serão irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse pico está sendo anunciado pelo Espírito Santo através da pena de Paulo como mais um pico dessa cordilheira. De maneira muito profética, profetas falaram, mesmo no Velho Testamento, deste pico. E um deles foi Oséias. E Oséias disse assim: o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, na terra não há amor, na terra não há conhecimento de Deus. O que só prevalece na terra é perjurar, é mentir, é matar, é furtar, é adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Daniel fala desse tempo, desse pico, como um tempo de abominação, de coisas abomináveis. E antes eu disse, atenção, não expus, não expliquei, não me demorei, falei até rápido demais. Falei do tempo do dilúvio, que Deus olhou de lá e não se agradou, a maldade dos homens subia a narina de Deus, as narinas de Deus. De Sodoma e Gomorra, da depravação tremenda, de Babilônia, com a instalação do culto da idolatria, do culto da personalidade, e ali podemos dizer que ela se torna com dimensão universal e sistêmica, a idolatria. Vemos Roma, esse pico de iniquidade, que tentou sangrar a igreja no seu nascedouro, mas que era tão terrível, era tão imoral, e que continuou de maneira maior ainda com a idolatria. Mas eu disse atenção, porque a palavra de Deus nos fala de que há de vir um tempo de provação sobre a terra. E é dito isto para uma igreja, para que essa igreja se preparasse para esse tempo de provação. E esse tempo de provação é um tempo de iniquidade, é um pico de iniquidade, onde os homens vão viver e conviver numa atmosfera de multiplicação da maldade. E Jesus Cristo disse: olha, nunca houve e nem haverá dias iguais a este. Nenhum pico será tão maior, tão alto que este pico. E atenção, dizia eu, atenção, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que nós hoje já estamos vivendo neste pico de iniquidade.
Porque as coisas estão aí. A maldade está aí. Onde é que está o respeito dos homens? Como a onda e a moda é corrupção, 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 injustiça, 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 morte, 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 guerra, rumores de guerra. E a guerra não está lá, a guerra está cá, a guerra está com o seu vizinho ao lado. Barbaridades tremendas estão se cometendo. Os homens perderam completamente a sensibilidade, o sentimento. Não tem tanto tempo, talvez 15, 20 dias, vocês lembram? Saiu nas grandes reportagens, lá em São Paulo, daquele criminoso que atirou na cabeça de uma criança de 5 anos. Você imagina o tamanho dessa iniquidade. E como estas coisas estão acontecendo de uma maneira assombrosa, assustadora. Nós estamos, irmãos, sim, vivendo nestes dias essa atmosfera de iniquidade. Ninguém está seguro hoje mais. Todos nós estamos com medo. Nós não confiamos mais nas pessoas. Nós não abrimos mais a porta de nossa casa para as pessoas. Nós desconfiamos de tudo e de todas as coisas. E a depravação vai. E como a depravação está feia. Eu moro, como os irmãos sabem, num conjunto habitacional e bem próximo de casa, na frente, tem um bar. Às vezes, tem mulheres que ficam até mais tarde com os homens. Não sei de onde vêm nem para onde vão. Mas é gargalhada e conversa. E mulher bêbada só fala em sexo. Mulher bêbada só fala em sexo. Antigamente havia tanto respeito por uma mulher. Não faz muito tempo, não é coisa de meus avós, nem também coisa de meus pais. Foram nos meus dias, e tantos aqui podem testemunhar isso, do respeito que havia, como as mulheres eram tratadas, como as crianças eram tratadas. Hoje você não pode dar e eu não dou, e eu gostaria muito de dar, mas não tenho coragem de dar uma bala para uma criança. Lhes confesso que eu gostaria tanto e às vezes tenho vontade, mas não faço mais isso. Nem com as crianças da igreja. Passar a mão sobre a cabeça de uma criança. Eu não tenho mais coragem de fazer isso. Maldade está instalada, irmãos. E eu nem preciso falar desse assunto, porque todos já sabem e eu não quero me demorar. Porque esta é a nossa realidade. Mas elas nos incomodam, elas nos entristecem. Nós somos salpicados por essa enfermidade, salpicados por essa iniquidade, por esse pico de iniquidade. Como o mundo está mal. Se eu fosse encerrar aqui, eu ia muito triste para casa. Eu ia desanimado para casa. Eu ia tão decepcionado para casa, se eu fosse encerrar aqui. Mas é que o Evangelho, ele, ao apresentar a sua mensagem,
apresenta também a realidade exatamente para chocar, para nos chocar, para convocar a nossa observação, a nossa análise, o nosso juízo, para sabermos em que mundo estamos vivendo, para sabermos que de fato houve uma Sodoma, que de fato houve os dias antediluvianos, que de fato houve dias como os dias da Babilônia, que de fato houve dias como de Roma, houve esses dias. Não são fatos históricos, não são narrativas históricas. Nós estamos vivendo nos nossos dias a realidade que eles viveram. E assim como houve um juízo para aqueles picos, há também um juízo reservado por Deus. E a Bíblia nos fala disso. Para este pico último de iniquidade. Não haverá um outro pico. Este é o último pico. Este é o último pico de iniquidade. Diz assim a palavra de Deus. Não retarda, irmãos, o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele é longânimo para convosco. Ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O juízo de Deus virá. Não haverá um outro pico. Esse nosso pico, com certeza, é o último pico. Porque 4 aconteceram. E Jesus os retratou. Há um que virá. Paulo falou, Pedro falou, os cristãos da igreja primitiva falaram, João falou desse pico de iniquidade. E quando nós olhamos, irmãos, e analisamos as coisas que faziam lá e hoje se repete, é como diz a Bíblia, numa convocação para a sua igreja, que é de viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vem juízo por aí. Aliás, ele já está vindo em doses homeopáticas. Eu estava ouvindo outro dia, porque o do Apocalipse ele é interessante, por isso que não se pode defender alguns pontos. É um documentário científico de que a qualquer momento a Terra pode ser atingida por um meteoro grande. E que naquele dezembro do tsunami lá na Indonésia, ele seria anunciado como que passando bem próximo da Terra. E os cientistas estavam preocupados em anunciar aquilo. E é quando vem então aquele tsunami lá na Indonésia, e eles preferiram assim para não causar pânico à humanidade. Mas eles estão dizendo, está vindo um grande meteoro, enorme. E ainda dizem assim, não temos em 10 anos nada pronto, nada feito para impedir esse choque. A gente ouviu muito, e talvez muitos irmãos ouviram, quando se falava nesse texto de Pedro aqui, se dizia, o mundo tem uma capacidade atômica para destruir várias vezes, para várias vezes ele ser destruído. Mas a gente hoje percebe que há uma realidade muito maior, é o juízo. Esse mundo, irmãos, vai acabar. A gente conversando com as pessoas, ela diz, não, quem acaba somos nós, o mundo não vai acabar. Vai acabar.
tudo vai ser destruído. É o juízo de Deus e o juízo final. Por isso está escrito, juízo final. Não haverá mais outro pico de iniquidade. Mas graças a Deus que a boa palavra do Senhor tem uma mensagem que diz: nós, porém, aos que creem em Jesus Cristo e aos que lutam contra o sistema perverso deste mundo, nós, porém, esperamos novos céus e nova terra, novos céus e nova terra. Agora, para que, irmãos, esse texto do novos céus e nova terra seja bem entendido, é preciso que nós tomemos a vida de um homem e analisemos sua vida e seu contexto, ainda que rapidamente. E eu gosto de lê-lo, gosto de estudar a sua biografia bíblica. Era João estava vivendo exatamente naquele pico de iniquidade de Roma. E esse pico de iniquidade fere os santos, fere as pessoas, fere o coração das pessoas. A iniquidade amargura a alma, a iniquidade deprime, a multiplicação do pecado aflige a alma. Podem estar certos, irmãos, há tantas doenças que estão acontecendo hoje, tantas doenças. Ontem mesmo, conversando com a irmã minha que pediu oração pelo seu pastor, que de repente, sem nenhuma dor de cabeça, sem dor nenhuma, apareceu de repente um tumor no cérebro. E ela disse mais, há 10 pessoas que estão com esse mesmo mal. Como tem se multiplicado o mal de Alzheimer e outras doenças degenerativas. Eu sei, há muita irresponsabilidade do governo nosso com relação à saúde. Mas é porque tem muita gente doente também. Há muita gente doente. Isso é consequência desse pico de iniquidade que afeta as pessoas, que desarruma as pessoas, que estressa as pessoas. Essa iniquidade enferma as pessoas. E o mundo, nesse grau de mortandade que a gente vê tanta gente morrendo, isso aí é típico daqueles dias dos outros picos antecedentes que estão aqui na palavra de Deus. E João está então vivendo num pico desse. E como se já não bastasse, João, ele foi exilado na ilha de Patmos. Simplesmente porque ele não quis adorar um imperador. E todos os cristãos que não adoravam o imperador romano, que queria ser adorado, eram enviados para Patmos, para uma ilha. E sempre gosto de pensar na figura desse apóstolo, desse servo de Deus, desse profeta, porque ele era um homem já de idade bastante avançada. E nessa idade bastante avançada, ele era tremendamente afligido. Sua alma era afligida como a alma de Ló em Sodoma e Gomorra. Diante da situação do mundo, como o mal tem o poder de muitas vezes ser maior do que o bem, como o mal muitas vezes impõe a sua regra, como o bem é tão ligeiro e passageiro. O bem hoje é notícia internacional. Todos sabem de uma boa notícia de alguém. Mas o mal está aí, abafando o bem.
E lá estava João, um profeta, um homem fiel a Deus. E o que eu acho bonito nisso é que João, mais do que ninguém, precisava ouvir essa palavra de que nós esperamos novos céus e nova terra. É onde entra aqui a beleza do Evangelho, que contrasta com a mensagem, com a realidade do mundo. E eu quero que vocês meditem com o coração aberto, com os corações abertos, nessa viva esperança, nessa mensagem de graça. É que Jesus vai ao encontro de João. Olha que coisa especial, que coisa bonita. O mundo escondido pela iniquidade, abafado pela iniquidade. O mundo destinado à condenação e ao juízo. Lá João vai, como representante dos cristãos, e recebe uma boa palavra. Ele recebe a visita de Jesus. Mas antes dele receber a palavra que tanto ele precisava, a Escritura Sagrada, precisamente no livro do Apocalipse, eu vou apenas citar, vemos que ele tem a visão. E o livro do Apocalipse tem várias vezes essa expressão de João, eu vi, eu vi. Essa é uma expressão bonita do cristão. Eu vi. E ele diz, eu vi o Senhor no dia do Senhor. E ele faz uma descrição bela de Jesus. Porque certamente, irmãos, nos momentos das nossas lutas e das nossas dificuldades, nós, por causa da debilidade da nossa alma, da nossa estrutura que é pó, nós perdemos a visão real da pessoa do Cristo ressurreto. Eu não tenho dúvidas também de que João, por causa do seu sofrimento tão intenso, habitando numa região tão inóspita, tão hostil, como escravo, trabalhando sem horário de trabalho, trabalhava para morrer mesmo. Ele tem uma visão de Jesus Cristo, e essa visão foi boa para ele. Assim como essa visão é importante para nós que vivemos destes dias, e como nós precisamos desta visão para os dias que adentraremos, uma vez que a maldade continua a se multiplicar hoje na face da terra. E a visão que João teve foi, eu o vi com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã e como neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A iniquidade, irmãos, tem uma força tremenda para abalar a nossa fé. A iniquidade, ela tem uma força tremenda para nos abater, para nos prostrar, para nos prosternar no chão. E Jesus aparece, essa visão de Jesus é bonita, é importante. E Jesus ainda hoje aparece na nossa vida, nos dias da nossa necessidade espiritual, nos momentos mais difíceis da nossa alma. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, nós somos igreja dEle. E a visão que João tem é essa visão de poder, de Jesus poderoso, aquele que é o primeiro e que é o último. Não era César, não eram os Césares, não era o pico da iniquidade romana. Ele, Jesus, era o Senhor de tudo e de todas as coisas. E João passa a ter uma outra visão também. É lá no capítulo 4, quando ele tem a visão do trono de Deus. Ele tem no capítulo 5 a visão do Cristo,
glorificado. Ele tem a visão dos cristãos participando dos louvores celestiais. Ele percebe que o bem prevalecerá sobre o mal, e o mal vai ser derrotado pelo bem. Ele ouve e participa em visão de um tempo de refrigério. E ele continua no livro do Apocalipse dizendo: eu vi. E o que ele viu animou a sua alma. Há quanta gente está precisando, irmãos, desse toque da visão de Cristo. Uma vez que o mal nos cerca, as más notícias nos cercam, os acontecimentos nos impressionam. Nestes dias, quando a nossa alma e a nossa estrutura se abala, há uma boa palavra, há uma visão de Cristo, e uma visão que Ele dá, que anima a nossa alma, e com certeza animou a alma de João. E eu gosto desse texto, porque no mesmo instante que a palavra de Deus fala do declínio, da decadência humana, em que os dias serão mais difíceis, os dias serão piores, os filhos serão mais desafeiçoados, os homens mais insensatos, os governantes mais corruptos, e em que a estrutura, toda a estrutura social será rompida, João vê. E ele viu para que também nós víssemos. E ele recebeu uma palavra para que nós também recebêssemos essa palavra. E lhe foi dado para que ele se animasse, assim como também nós precisamos, mesmo nestes dias, ter um coração animado, fortalecido. Como diz a Escritura Sagrada, enriquecido de esperança. E o que ele diz e que ele é tão caro, e certamente caro para você, que Pedro diz: nós esperamos novos céus e nova terra. E ele vai e diz: eu vi novo céu e nova terra. As cidades corrompidas, de ponta a ponta. Ah, como as cidades do interior antigamente eram boas cidades. Mas a maldade chegou lá também. E João diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. E então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Agora vejam que coisa importante, coisa bonita para nós, que como Ló somos afligidos e abatidos e prostrados muitas vezes no chão por causa da iniquidade, mesmo sendo santos de Deus e pessoas de fé. Ele diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Toda vez que eu leio este texto aqui, eu me lembro de um fato que aconteceu comigo. Eu estava internado, passei uns dias, e na ala em que eu estava, na última parte da ala, umas 11 horas, meia-noite, uma criança começou a chorar, dor intensa. Ela não parava, era gritando, grito de dor.
Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Mesmo porque era uma criança. 5 horas da manhã. Um silêncio. Morreu. Deixou de chorar quando morreu. Mas aí surgiu um novo choro. Era o choro da mãe. Não era um choro mais de dor física, mas era um clamor, era um pranto, era o choro do luto. Ah, que cenário triste no alvorecer daquele dia, naquela hora da madrugada, na hora do nascer do sol, uma mensagem fria de morte. Como o pecado é feio, como a iniquidade é cruel. Não só separa as pessoas fisicamente, não só destrói as pessoas, não só importuna as pessoas, mas o pecado mata também. A gente vê essa realidade quantas vezes tem acontecido nos nossos dias. Mas a boa palavra de Deus, a visão de João na ilha de Patmos, que diariamente ele vê gente morrendo, diariamente ele vê gente abatida, diariamente ele vê gente com dúvida, diariamente ele vê gente que quase sente que perdeu a fé, e que Cristo não passava de um homem crucificado, que morreu. A gente vê agora essa mensagem do próprio Jesus, dizendo que vai fazer uma obra maravilhosa na vida do homem, de modo que tudo aquilo que nos oprime, nos comprime, nos reprime, nos deprime, um dia nós experimentaremos destas bênçãos celestiais. E é por isso que ele diz: estas coisas nunca mais acontecerão, nunca mais acontecerão. E a palavra de Deus nos diz ainda: João diz assim: ele me mostrou o rio da água vida, da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha só que visão linda. Eu quero que você me acompanhe nisso aí, para ver a vida é tão dura, tão cruel, tão sofrida, tão dolorida, tão cheia de lutos, tão cheia de traumas, tão cheia de decepções, tão cheia de inconformações, tão cheia de inquietações. Mas isso terá um fim. Há uma coisa bonita, há algo bonito, há algo de Deus, há algo de esperança, há algo de renovação. Os picos terminam, mas a montanha da graça não. Ela se perpetuará, ela continuará, e a visão mostra exatamente isso. Ele vê o rio da água viva que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lembram daquela passagem de Ezequiel, quando ele vê sair do trono águas que vêm do santuário, e essa água era tão bonita, e Ezequiel saiu caminhando, e essas águas lhe chegavam aos tornozelos, e a ordem foi: caminha mais, e ele diz: caminhei mais 500 metros, e elas me chegaram ao joelho. E lhe foi dito: caminha mais, e ele caminhou mais, e ele disse: essas águas me chegam agora à cintura. A voz disse: caminha mais, ele caminhou mais, e ele diz: eram águas agora que eu não posso mais caminhar, tenho de nadar. Ele saiu então nadando nessa água refrigeradora e restauradora da graça de Deus. É esse rio que João está vendo.
E é para esse rio de graça que nós hoje precisamos colocar a nossa mente e o nosso coração. Nós não podemos ter o olhar retrospectivo para Adão. Não, o nosso olhar agora deve ter uma perspectiva santa e boa dessa nova cidade que nos é apresentada por Jesus Cristo. E a visão de João vai, e ele tem a visão e diz: e no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, e nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão para sempre, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos, eles reinarão pelos séculos dos séculos. Que mensagem, irmãos, nessa direção nos tem o Espírito de Deus. Está dito mesmo aqui no livro do Apocalipse o seguinte: o Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Essa água que é restauradora, essa água que alegrou o coração de João, essa água que animou o coração daquele velho, é a mesma água que quer alegrar o coração de todos, e não só quer, mas alegra, para todos os que se abrem para beber dessa água, que quem bebe jamais terá sede. E por que estas palavras, encerrando, fizeram tanto bem a João, e a gente afirma que fez tanto bem a João? Exatamente porque as últimas palavras de revelação de Jesus na Escritura Sagrada são as seguintes: João, certamente, cedo vem. E a última oração que se tem de João, como expressão do seu grande desejo para que o Senhor venha mesmo, é momento que ele venha, é hora dele vir, é que ele ora assim: ora vem, Senhor Jesus. Mas ele não disse como eu disse, eu interpretei mal. Eu orei sem vibração. Eu simplesmente li a oração de João. Não, certamente quando ele ouviu, depois da contemplação de toda aquela visão extraordinária que tanto bem fez a sua alma e faria a igreja, quando a voz disse: certamente cedo venho, ele disse: ora vem, Senhor Jesus. Que deve ser sempre a nossa oração, a expressão da nossa fé, sinal da nossa esperança, de firmeza e de fé, que mesmo vivendo em dias tão trabalhosos e tão tormentosos, há algo de Deus vindo, o Senhor está vindo, há uma nova cidade, e precisamos dessa bendita esperança, e que o Senhor Jesus semeie no coração de todos nós essa esperança, a fim de vivermos com fé firme e inabalável, no coração animado e na alegria do Senhor, certos de que Deus não falha em todas as suas promessas. Que Ele nos abençoe.